Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje, no tributário, o STJ vai uniformizar a tributação de receitas de construção no setor de energia. E no direito público, um projeto no Congresso quer atualizar as regras das concessões. No aduaneiro, o TRF1 afastou cobrança por atraso da receita no desembaraço. E no consumidor, a Justiça derrubou uma multa rescisória em contrato de gás após renovação automática. E no Constitucional, o STF validou prioridade para mulheres vítimas de violência doméstica em cursos de qualificação. Então bora para mais uma segunda-feira e para mais uma semana cheia de informação. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com direito tributário. O STJ vai uniformizar um tema que hoje tem decisões divergentes dentro da própria corte: a tributação para fins de IRPJ e CSLL, das receitas de construção obtidas por empresas de transmissão de energia. A ministra Maria Tereza de Assis Moura já determinou a suspensão dos processos semelhantes em andamento até a definição da tese. A controvérsia envolve receitas ligadas a obras de infraestrutura, como construção de linhas, reforma de equipamentos e ampliação da rede. O ponto jurídico é saber se esses valores devem receber tratamento tributário específico ou se entram na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, da mesma forma que outras receitas da atividade empresarial. A relevância prática é alta porque a discussão afeta diretamente o setor elétrico, a atuação da Receita Federal e o planejamento tributário das empresas. Com a suspensão nacional dos casos parecidos, o que se busca agora é justamente evitar soluções diferentes para situações equivalentes. Quando o precedente for fixado, a tendência é de maior segurança jurídica para contribuintes e para a administração tributária. O julgamento deve definir um parâmetro único para a incidência de IRPJ e CSLL nesse tipo de receita e encerrar uma controvérsia com impacto bilionário no setor. Sabe aquele plano que você prometeu tirar do papel quando desce? Então, esse momento chegou. As aulas das pós-graduações e MBAs do IDP estão prestes a começar e ainda dá tempo de garantir sua vaga. Mas é bom não pensar muito, porque as vagas são limitadas e os últimos dias de matrícula já estão correndo. Se a ideia é dar um próximo passo de verdade na sua carreira com uma formação de alto nível, essa pode ser a hora. Não deixa para depois o que pode mudar o seu agora. É só clicar aqui no link da descrição para poder fazer a sua inscrição. E vamos voltar com o direito público. O Congresso discute mudanças nas regras das concessões públicas por meio do PL 2373, em um movimento de atualização do modelo adotado desde 1995 para setores como rodovias, portos e energias. A proposta ganha relevância porque pretende ajustar contratos de infraestrutura a uma realidade econômica e regulatória bem diferente da que existia quando a legislação foi estruturada. Entre os pontos centrais do projeto está a possibilidade das empresas utilizarem os próprios bens da concessão como garantia para obtenção de financiamento, algo que hoje já aparece com mais clareza nas PPPS. A medida tende a facilitar a captação de recursos para obras e investimentos vinculados à execução contratual. O texto também prevê que reajustes tarifários atrasados pelo poder concedente passem a ocorrer automaticamente após 30 dias, evitando indefinição prolongada sobre a recomposição econômica do contrato. Outro eixo importante é a repartição mais clara dos riscos entre governo e concessionária, inclusive em situações de força maior. Na prática, a proposta pode impactar a estruturação jurídica e financeira de concessões futuras, especialmente em um cenário de novos leilões de infraestrutura. Se aprovada, a mudança tende a influenciar cláusulas contratuais, estratégias de financiamento e mecanismos de equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos. E vamos agora com o direito aduaneiro. O TRF1 confirmou que custos de armazenagem e movimentação não podem ser repassados ao importador quando a demora no desembaraço aduaneiro decorre da própria Receita Federal. O caso envolvia a importação de uma aeronave que permaneceu em recinto alfantegado, enquanto a análise administrativa seguia pendente. Durante esse período, continuaram sendo cobradas tarifas pela permanência da carga no local. A controvérsia era saber se o importador deveria suportar esses valores, mesmo sem ter dado causa ao atraso. O tribunal respondeu que não.
Se a retenção decorre de demora administrativa, o recurso extra não pode ser transferido ao particular. No voto, o desembargador Ítalo Mendes afirmou que a exigência das tarifas durante o período de isenção e enquanto perdurou a demora administrativa configurou cobrança indevida. A decisão foi unânime, o que reforça o entendimento de que a administração não pode impor ao importador os efeitos econômicos de uma demora causada por ela própria. O precedente fortalece a contestação de cobranças semelhantes e pode embasar pedidos de devolução de valores pagos indevidamente. Para quem atua com importação e logística aduaneira, a decisão delimita com mais clareza a responsabilidade pelos custos gerados exclusivamente por atraso estatal. E vamos com o direito do consumidor. A Justiça afastou a cobrança de multa rescisória de mais de R$ 34 mil imposta a um condomínio de Santos por uma empresa de gás. O contrato existia desde 2007, com sucessivas renovações automáticas, e o condomínio decidiu encerrá-lo após comunicar a rescisão com 60 dias de antecedência, como previa a própria cláusula contratual. Mesmo assim, meses depois, a empresa cobrou a multa sob o argumento de que a comunicação de cancelamento não seria válida. O ponto relevante é que o condomínio apresentou protocolo comprovando o envio regular do aviso, o que afastou a alegação de irregularidade na manifestação de vontade de encerrar o vínculo. Ao analisar o caso, o juiz Frederico dos Santos Messias considerou abusiva a cobrança. O fundamento foi o Código de Defesa do Consumidor, especialmente a vedação de cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. No entendimento adotado, não havia justificativa concreta para impor penalização dessa magnitude em um contrato tão antigo, já renovado automaticamente e sem contrapartida nova relevante. A decisão reforça que multas rescisórias em contratos de trato continuado precisam respeitar a proporcionalidade e finalidade legítima. Quando a cobrança se apoia apenas na permanência automática do vínculo, sem benefício novo e apesar da rescisão comunicada nos termos do contrato, a penalidade pode ser afastada por abusividade. E vamos com o direito constitucional. O STF considerou constitucional a adoção de prioridade para mulheres em situação de violência doméstica em cursos de qualificação profissional. A medida parte do reconhecimento de que a dependência econômica pode ser um obstáculo concreto para o rompimento de relações abusivas. O ponto jurídico discutido era se essa preferência violaria a igualdade ao beneficiar um grupo específico. A resposta da Corte foi negativa. A Constituição permite que o Estado adote medidas voltadas à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente quando isso busca reduzir barreiras reais de acesso a direitos. Nesse contexto, o Supremo tratou a política como uma ação afirmativa, ou seja, uma medida destinada a enfrentar desigualdades concretas e ampliar proteção a um grupo vulnerável, sem que isso represente discriminação indevida contra os demais. Essa decisão reforça a validade constitucional de políticas públicas que associem proteção contra a violência doméstica à promoção de autonomia econômica. O entendimento também consolida um precedente relevante sobre ações afirmativas e sobre o espaço de atuação do Estado na proteção de mulheres em contexto de vulnerabilidade. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Shirley Gomes, Reinaldo, Luiz, Lucas, Ana, Rodrigo, Fabrício, Ellen, Dali Viegas, Thaís e Diogo Lemos. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar aqui com 5 estrelas. Aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.